22 de junho. Deixei o leito às 5 horas, preparando as crianças para ir na festa da rua Gervais. Dei comida para a Vera. O João não quis a minha comida e disse: Eu vou comer lá na festa. A comida de lá deve ser melhor do que a da senhora. Ele não gosta de festa, mas se ele sabe que vai ter comida, é o primeiro a insistir e fez questão de levar a sacola. Passei na dona Julita para dizer-lhe que nós íamos uma festa e pensei: deve ser banquete, porque São Luís, rei de França, quando convidava o povo para comer, preparava um banquete. Tomei o bonde. O dinheiro não dava. Cheguei lá às 2 horas. A fila estava enorme. Podia ter umas 3.000 pessoas. Quando eles vieram nos convidar, os favelados ficaram contentes. O que não ganhou cartão ficou chorando, dizendo que não tinha sorte. Percebi que povo de favela gosta de ganhar esmolas. Puseram umas tábuas na calçada e forraram com jornais, e puseram os pães em cima. Ouvi uma mulher dizer: Não é ruim ser pobre. Todos usavam roupas humildes, alguns calçados, outros descalços. Apareceu um preto alto e gordo, como se fosse decente e descendente de elefante. Falava para todos ouvir. Eu não sou deputado, sou simplesmente amigo do povo humilde. Comecei a escrever o que observava daquela aglomeração. O senhor Zusa viu-me escrevendo. Porque eu sou alta, estava toda de vermelho. Fui falar-lhe e perguntei-lhe: Quem é o senhor? Ô, gente, eu sou o Zusa. A senhora nunca ouviu falar do Zusa? Pois o Zusa sou eu. Com que finalidade o senhor faz esta festa? Faço essa festa para o povo. Eu vou pôr o senhor no jornal. Você pode me pôr onde quiser. Não simpatizei com o tal Zusa. Falta qualquer coisa naquele homem, para ele ser um homem completo. Ele, notando a impaciência do povo, dizia: Espera, vocês estão mortos de fome? Vi mulher grávida desmaiar. O Zusa deu uns pães para as mulheres e mandou elas erguer os pães para o ar, para as fotografias. Os carros e os ônibus da CMTC encontravam dificuldades para percorrer a rua devido às crianças que atravessavam a rua de um lado para o outro. A qualquer instante eu esperava um atropelamento. Alguns reclamavam. Se eu soubesse que era só pão, eu não vinha. O senhor Zusa mandou 2 violeiros tocar e apareceu um palhaço. Que festa sem graça! Era domingo e o povo ficou espantado quando viu os indigentes superlotar os ônibus Bom Retiro. Tivemos sorte. Fomos com um comprador que aceitava a quantia que nós dávamos. Uns davam um cruzeiro, outros davam só um passe. Tinha uma mulher com crianças que vieram de Santos e ganhou só um pão e um saquinho de bala e uma régua escolar que estava escrito: Lembrança do deputado Paulo Teixeira de Camargo. Tinha mulher que gastou 20 cruzeiros nas conduções e não ganharam nada. Onde estava a fila estava frio por estar na sombra. Eu saí da fila e passei para o outro lado. Devido eu ter bajulado inconscientemente o senhor Zusa, ele deu-me vários pães. Contei até 6. Depois parei e pedi a Deus para ele não dar-me mais pães. Ouvi várias mulheres lhe rogando praga. Tivemos sorte ao voltar. Era o mesmo condutor. Eu estava com 5 crianças e eu 6. Por isso, eu fui obrigada a suplicar ao condutor que deixasse nós voltar por 3 cruzeiros. Era o único dinheiro que eu tinha. A Vera ficou com os pés inchados de tanto andar. Quando cheguei na favela, vi as mulheres rogando praga nos Usa. As mulheres que estavam com crianças não ganharam pão, porque não ia entrar no meio do povo que dizia: Vamos pegar alguns pães para não perder a viagem. Encontrei o senhor Alexandre brigando com o Vicente por causa de um metro que aprestou-lhe. Era 6 horas quando apareceu um carro. Era um senhor que havia casado e veio nos dar sanduíches que sobrou. Eu ganhei alguns. Depois os favelados invadiram o carro. Os moços foram embora e disse que iam jogar os sanduíches no lixo, que gente da favela são estúpidos e quadrúpedes que estão precisando de ferraduras. 23 de junho. Passei no açougue para comprar meio quilo de carne para bife. Os preços eram 24 e 28. Fiquei nervosa com a diferença dos preços. O açougueiro explicou-me que o filé é mais caro. Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem, que passa a existência no mato, se alimenta com vegetais, gosta de sal, mas o homem não dá porque custa caro.
Depois de morta, é dividida, tabelada e selecionada. E morre quando o homem quer. Em vida, dá dinheiro ao homem. E morta enriquece o homem. Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca. Não tenho nada com estas desorganizações. Quando cheguei na favela, os meninos estavam brincando. Perguntei-lhes se alguém havia brigado com eles. Responderam-me que só a baiana. Uma vizinha que tem 3 filhos e que a Leila brigou com o Arnaldo e queria jogar a sua filha recém-nascida dentro do rio Tietê. E foram brigando até a Rua do Porto. E lá a Leila jogou a criança no chão, a criança com 2 meses. As mulheres queriam me chamar a polícia para levar a menina no juizado. Ela estava cansada e eu estava mais cansada ainda. Deitei. Não tive coragem nem de trocar de roupa. 24 de junho. Quando eu cheguei na favela, encontrei com a Vera, que estava na rua. Ela já sabe contar tudo o que presencia. Disse-me que a polícia tinha vindo avisar que a mãe do Padedão tinha morrido. Ela era muito boa, só que bebia muito. Eu estava fazendo o almoço quando a Vera veio dizer-me que havia briga na favela. Fui ver. Era a Maria Matias que estava dando seu espetáculo histérico. Espetáculo da idade crítica. Só as mulheres e os médicos é quem vai entender o que eu disse. Os favelados todos os anos fazem fogueiras, mas em vez de arranjar lenha, roubam uns aos outros. Entram nos quitãs e carregam as madeiras de outros favelados. Eu tinha um caibro, eles levaram para queimar. Não sei por que os favelados são tão nocivos. Além deles não ter qualidades, ainda surgem os maus elementos que mesclam-se com eles. Quem vê ou quem vem perturbar é o Chico, o Bombril e o Valdemar. O Valdemar levanta de manhã e vem para a favela. Por que este homem não vai trabalhar? Ele não gosta de mim. Eu gostava imensamente da mãe dele, mas a dona Aparecida disse-me que foi nos favelados que os deturpados e que deturparam seus filhos. Mas os homens da favela, alguns vão trabalhar. Os outros, quando não trabalham, ficam na favela. Ninguém chama o Valdemar aqui. É que ele já nasceu com um espírito inferior. Se a gente pudesse escrever sempre elogiando. Se eu escrever que o Valdemar é bom elemento, quando alguém lhe conhecer, não vai comprovar o que eu escrevi. Eu sentei ao redor da fogueira. O Joaquim e sua esposa Petita brigaram. Pobre Joaquim. Demonstrou tolerância para não desfazer o lar. 25 de junho. Fiz o café e vesti eles para ir na escola. Pus feijão no fogo, vesti a Vera e saímos. O João estava brincando. Quando me viu, correu. E o José Carlos assustou-se quando ouviu a minha voz. Vi uma perua do governo do estado, serviço de saúde, que vinha recolher as fezes. O jornal disse que há 160 casos positivos aqui na favela. Será que eles vão dar remédios? A maioria dos favelados não dá de poder comprar. Eu não fiz o exame, fui catar papel. Ganhei só 25 cruzeiros. É que agora tem um homem que cata na minha zona, mas eu não brigo por isso, porque daqui uns dias ele desiste. O homem já está dizendo que o que ele ganha não dá nem para pinga, que é melhor pedir esmola. Passei na fábrica e catei uns tomates. O gerente, quando vê, repreende, mas quem é pobre deve fingir que não ouve. Quando cheguei na favela, fiz uma salada para os meninos. Ouvi as crianças dizendo que estavam brigando. Fui ver. Era a Nair e a Meire. A Nair é branca, a Meire é preta. Já faz tempo que a Meire está prometendo que vai bater na Nair. A Meire é temida porque anda com gilete, e ela foi bater na Nair e apanhou. A Nair rasgou-lhe as roupas, deixando-lhe nua. Que gargalhada, senhora! Que espetáculo apreciadíssimo para o favelado que aprecia profundamente tudo o que é pornográfico. As crianças sorriem e batem palmas como se estivessem aplaudindo. Depois as crianças se dividem em grupos e ficam comentando. Eu vi. Eu não vi. Eu queria ver. Atualmente as crianças não mais emocionam quando vê uma mulher nua. Já estão habituadas. As crianças acham que nas mulheres os corpos são iguais. A diferença é a cor. Os meus filhos vêm perguntar-me por que o corpo da mulher tem isto ou aquilo. Eu finjo que não compreendo estas perguntas incômodas. Eles dizem: a mamãe é boba, ela não compreende nada. 26 de junho. Houve uns boatos que os fiscais vieram requerer que os favelados desocupem o terreno do estado onde eles fizeram barracões sem ordem.
Várias pessoas que tinham barracões aqui na favela transferiram para o terreno do estado, porque lá, quando chove, não há lama. Eles disseram que vão construir porque querem fazer um parque infantil. O que eu acho esquisito é que o terreno tiniu alvenaria e foi desapropriado, e agora o Zé Povinho está construindo barraco. 27 de junho. Hoje a Leila está embriagada, e eu fico pensando como é que uma mulher que tem duas filhas em idade tenra pode embriagar-se até ficar inconsciente. Dois homens vieram nos braços. E se ela rolar na cama e esmagar a recém-nascida? O que eu acho interessante é que, quando alguém entra no bar ou empório, logo aparece um que oferece pinga. Por que não oferece 1 quilo de arroz, feijão, um doce? Tem pessoas aqui na favela que diz que eu quero ser muita coisa porque não bebo pinga. Eu sou sozinha, tenho 3 filhos. Se eu viciar no álcool, os meus filhos não irão respeitar-me. Escrevendo isto, estou cometendo uma tolice. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Para concluir, eu não bebo porque não gosto, e acabou-se. Eu prefiro empregar o meu dinheiro em livros do que no álcool. Se você achar que eu estou agindo acertadamente, peço-te para dizer: Muito bem, Carolina. 28 de junho. Hoje à noite vai ter uma corrida aqui na favela. A corrida é promovida pelo Rubro Negro, tipo corrida São Silvestre. Compraram pinga para fazer quentão. Quentão para os adultos e batata doce para as crianças. Fizeram uma fogueira. Puseram 4 luzes na praça. Estou aguardando a corrida para ver quem vai vencer. Para o primeiro colocado, o prêmio é uma medalha e uma garrafa de vinho e doce para o segundo, e para o último, ovos podres e uma vela. O trajeto é da favela até a igreja do Pari. O único que está alcoolizado é o Valdemar. A decência na favela. Na favela tem muitas crianças. As crianças são sempre em menor número. Um casal tem 8 filhos, outro tem 6, e daí por diante. O senhor Alfredo fez um baile, está tocando vitrola. Dança só os nortistas porque os paulistas aborrecem e se aborreceram ao ouvir a dança Pista na Fulô. Aproveitei enquanto o povo dança para pegar água. Arrumei a cozinha e fui para a fogueira. Quando faltava 10 para as 9, iniciaram a corrida. Enquanto eu aguardava o retorno dos corredores, fiquei passeando. A dona Ida Cardoso fez fogueira. Eu disse que no centro da cidade não fazem fogueiras. Uma senhora respondeu-me e disse que na cidade a fogueira é de outra forma. Retorno os corredores. O primeiro colocado é o Joaquim. Quando foi para premiar o terceiro colocado, o Armin, que era o juiz, encontrou dificuldades porque havia 2 homens que dizia ter chegado em primeiro lugar. E as mulheres encontram como juiz. E exaltaram tanto que o Amin acabou premiado e premiando os designados pelas mulheres estrabiliarias que predominavam. Serviram quentão em vinho. Eu bebi 2 xícaras. Fiquei alegre. Dancei com o senhor Benedito e com o Armin. Quando eu percebi que o álcool estava desviando o meu senso, eu fui deitar. Antes de deitar, dei uma surra no João, porque ele está muito mal criado. Esqueci de citar que quando eu estava esquentando fogo, as mulheres começaram a falar que haviam visto o retrato do Zusa no jornal e estavam alegres. Percebi que o senhor Zusa, com a festa que fez para o povo, em vez de atrair amigos, atraiu inimigos. Eis que estava escrito no jornal no dia 26 de junho de 1958. Zusa, pai de santo, em cana. E a matéria dizia o seguinte: Zusa está em cana desde ontem, pois ele, que se chama na realidade José Onofre e tem uma aparência realmente imponente, mantinha para lucros extraordinários uma tenda de umbanda no Bom Retiro, a tenda Pai Miguel Xangô. É também diretor de uma indústria de cadeiras suspeita de irregularidades na delegacia de costumes. Zusa foi autuado em flagrante. Eu disse ao Zusa que ele ia sair no jornal. Eu ouvi um senhor dizendo que o Zusa era malandro, mas foi as pragas das mães que gastaram dinheiro e não ganharam nada que pegou igual o visgo. 29 de junho. Na igreja eu ganhei 2 quilos de macarrão, balas e biscoitos. Comprei 3 sanduíches para os meninos. Quando eu retornava para a favela, encontrei com o senhor Aldo. Quando cheguei na favela, estavam organizando uma corrida só para mulheres. Na rua A tem um baile. Depois que a favela superlotou-se de nortistas, tem mais intriga, mais polêmica e mais distrações.
A favela ficou quente, igual a pimenta. Fiquei na rua até 9 horas para prestar atenção nos movimentos da favela, para ver como é que o povo age à noite. Eu já ia retirando quando surgiu a Florenciana e o Benedito. A Florenciana, a morta de fome, vinha reclamando que a sua filha Vilma não havia ganhado nada e havia participado da corrida, precisava de uma medalha. Quem chegou em primeiro lugar foi a Iracema. A Florenciana é preta, mas é tão diferente dos pretos por ser mais ambiciosa. Tudo o que ela faz é visando lucro. Creio que se ela fosse dona do matadouro, havia de comer os chifres e os cascos dos bois. Que descontentamento na corrida das mulheres. Todas queriam ser classificadas. Eu fico só olhando. Não interfiro-me porque eu não gosto de polêmica. A dona Rosa, que aluga barracões aqui na favela, é arranca-couro. Veio dizer o senhor Francisco para arranjar-lhe 4.000 cruzeiros, que ela está com as lições do terreno. E esse dinheiro que já dei não pode ser incluído na venda do barraco? Não, não pode. Esse dinheiro fica para pagar o aluguel. Foi a resposta de Dona Rosa ao senhor Francisco. Pobre senhor Francisco, ele está doente na caixa de aposentadoria e paga 700 por mês de aluguel e 100 de luz. Sustenta 4 pessoas. Eu vou deitar. Creio que já é 1 da manhã. Quando eu ia deitar, ia ouvir rumores que na rua A os baianos estavam brigando. Eu fui ver. É que Sérgio havia feito um baile e os nortistas havia feito outro. E estavam dançando com a porta fechada. E a mulher do Xó foi dançar no baile dos nortistas, mas ela dançava só com os bonitinhos. E um pernambucano convidou-lhe para dançar com ele. Ela não quis dançar. Olhou o pernambucano minuciosamente e não quis dançar com ele. O pernambucano, quando se viu preterido, enfureceu-se. Arrancou a peixeira da cima e investiu na mulher do Xó. A única coisa que eu vejo correr com rapidez são os ratos e coelhos, e os relâmpagos. Mas a mulher do Xó, quando viu a peixeira na sua direção, suplantou o relâmpago. O povo arrebatou-lhe a peixeira. O pernambucano saiu correndo, fungando e bradando. Hoje eu mato um. Hoje corre sangue na favela. Veio correndo para a rua B e arrancou um pau de cerca do senhor Antônio e voltou para a rua A. Chegou na casa do Xó e bradava: sai para fora, biscate vagabunda. Deu-se uma confusão tremenda. Os nortistas falavam e eu não entendia nada. Se no norte eles foram assim, o norte deve ser horroroso. E naquela confusão a mulher do Xó desapareceu igual fumaça. Outra coisa que observei hoje, noite de São Pedro, o que observei na favela e não está certo é isto. Tem um soldado vulgo Tabaté. É um predileto de algumas mulheres aqui da favela. Ele passa as noites aqui. O soldado é turbulento. Que bom se o tenente retiraste esse soldado da favela. Qualquer coisa para ele é tiro. Já feriu 2 da favela. Na rua B, na casa do extinto senhor Sebastião Gonçalves, fizeram uma fogueira. Eu fiquei sem sono porque eu não posso beber álcool, e eu bebi quentão. Apareceu a RP-44. Em seguida, os guardas. Como eu já expliquei, os nortistas falavam tanto que ninguém compreendia. Os guardas foram-se, e eu saí da rua A e fui para a rua B. Sentei perto da fogueira. Todos falavam. A conversa não me interessava, mas eu fiquei. Falavam nas brigas, no jogo de futebol na Suíça e na pretensão do homem ir na lua. Uns dias que o homem vai, outros que não vai. E eu, quando ouvi o vai e não vai, já fiquei pensando numa briga, porque aqui na favela tudo inicia bem e termina em brigas. Fiquei esperando a portuguesa de desportos soltar foguetes, porque se eu deitasse antes tinha que despertar com os foguetes. Uma senhora que esquentava fogo disse-me que a Angelina Preta bateu no seu filho Argemiro, de 8 anos, e não quer que ele passe na rua A para pegar água. 30 de junho. Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito. Fui ver o que era. Era Odete brigando com seu companheiro. Ela dizia: Dona Carolina, vai chamar a polícia. Eu lhe aconselhava para ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar certas cenas. A Odete estava seminua com os seios da mostra.
Eles brigam sem saber por quê e aqui estão brigando. As vizinhas contam-me que a Odete jogou água fervendo no rosto do seu companheiro. Hoje vários homens não foram trabalhar, coisa de segundas-feiras. Parece que eles já estão cansados de trabalhar. 1º de julho. Eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar, saem da janela e fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei porque ele não gosta quem pega. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, fui pegar uns tomates. Depois fui catar mais papéis. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou? Ou vontade de fumar ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pombas, devia dar outros uniformes para os carteiros. Ele olha-me com o meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas têm algum apoio igual ao carteiro quando encontra alguém que condói-se deles. Reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek, o homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. O baiano, esposo de Dona Zefa, é meu vizinho e veio queixar-se que o José Carlos lhe aborrece. O que eu sei é que, com tantos baianos na favela, os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força. Para ficar livres deles, os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se daqui. Eu disse-lhes: teus filhos também aborrecem-me. Abre as minhas gavetas e o que eles encontram carregam. Eu não sabia disso. E nem ia saber porque eu não faço reclamações de crianças, porque eu gosto de crianças. Aqui reside uma nortista que é costureira. Eu gostava muito dela, lhe favorecia do que eu podia. Um dia meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água. No dia veio um caminhão jogar abacaxi podre aqui na favela e eu perguntei, e ela, por que havia jogado água no meu filho? E ela respondeu, eu joguei água fria, mas se ele me aborrecer outra vez, eu quero jogar água quente com soda, para ele não encher mais e não aborrecer mais ninguém. A minha simpatia pela dona Chiquinha arrefeceu. No outro dia, a dona Chiquinha veio perguntar se eu queria brigar com ela, que ela ia buscar a peixeira. Não lhe dê confiança. 3 de julho. Eu estava escrevendo quando ouvi o meu vizinho Antônio Nascimento repreendendo meu filho José Carlos. Ele anda dizendo que vai bater no menino. Se fosse uma repreensão justa, mas a dele é implicância. Onde é que já se viu um homem de 48 anos desafiar uma criança de 9 anos para brigar? Mas o Antônio Nascimento nasceu com as ideias ao avesso. A filha da Dirce morreu. Eram duas gêmeas. Atualmente ela tem tido partos duplos. O ano passado morreu o casal de gêmeos. O menino num dia e a menina no outro. E agora fenece outra. Quando morre alguém aqui na favela, os malandros saem pelas ruas pedindo esmolas para sepultar os que falecem. Embolsam o dinheiro e gastam tudo em bebida. Os favelados estão comentando demais o retorno dos jogadores. 4 de julho. Quando eu passava na rua Eduardo Chaves, uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio, papéis e 1 quilo de carne assada com batatas. Creio que ela deu-me a carne por causa da Vera, que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá, porque lá tem muitas coisas boas para comer, que ela gosta de carne e que quer casar com um açougueiro. Já percebi que minha filha é revoltada. Ela tem pavor de morar na favela. Um dia apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória. Veio com um menino por nome César. A preta disse-me que era empregada de Dona Mara, que dança na Boite Oasis na rua 7 de Abril, para eu emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que estava estudando música no Conservatório Dramático Musical. Quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana. Ela deu-me este endereço. Avenida São João, 190, andar 82, apartamento 23.
O que deixou-me preocupada foi o prédio ter 82 andares. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim. Depois pensei, eu não saio do quarto de despejo, o que posso saber e o que saberei que se passa na sala de visita? Com a insistência de Florenciana, eu emprestei. Quando fui na cidade procurar o número 190, não o encontrei. Fui na Boite Oasis procurar a dona Mara para saber como é que eu poderia localizar sua empregada ordinária. Informaram-me que dona Mara frequentava o Boite e que chegava à 1 da manhã. Deixei uma carta para dona Mara e não obtive resposta. Mas o dia eu encontrei esta tal Vitória e ela vai apanhar. Ensaboei as roupas, depois fui acabar de lavar na lagoa. O Serviço de Saúde do Estado disse que a água da lagoa transmite as doenças caramujo. Vieram nos revelar o que ignorávamos, mas não solucionava a deficiência da água. A dona Alice está triste porque ela alugou o barracão da dona Rosa e ela quer vender o barracão. Quer 4.000 e o seu esposo tem o dinheiro e a dona Rosa não lhe cumprimenta. Eu não vi uma pessoa tão ambiciosa assim. Ainda se fosse só a ambição, mas a inveja é a sua sombra. Quando eu ganhei a minha saia vermelha, ela ficou furiosa e dizia: Só eu é que não ganho nada. Agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia. É o que está residindo o senhor Francisco. Quando os meus filhos eram menores e deixava eles fechados e saía para catar papel, um dia eu cheguei a encontrar o João chorando. Ele disse-me: Sabe, mamãe, a dona Rosa me jogou bosta no rosto. Eu acendi o fogo, esquentei água e lavei as crianças. Fiquei horrorizada com a maldade da dona Rosa. Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão, mas ela aluga, e a pior senhoria que eu já vi na vida. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? 5 de julho. O Frei Luiz hoje nos visitou com o seu carro capela. Nos disse que vai ensinar o catecismo às crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos. 6 de julho. Despertei às 4h30 com a tosse da Neide. Percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir. Levantei e dei-me um pouco de xarope porque fiquei com dó. Ela é órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São 3 filhas. A mãe de Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para criar as filhas, que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei arroz e peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. Estendi as roupas para quarar. Ao meu lado estava a mulher do motorista e do nortista que dormia com a mulher do Xó. Estava nervosa e falava tanto. Parece que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio. Dizia que ela era quem lavava as roupas da mulher do Xó e o seu esposo é que lhe dava dinheiro para ela lhe pagar. É 5h30. O Frei Luiz está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabe como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradaram quando iniciaram o cinema, representando trechos da Bíblia, o nascimento de Cristo. Chegou o carro capela com o Frei Luiz, um vigário que é útil aos favelados. Quando passava uma tela, o Frei explicava. Quando passou os Reis Magos, o Frei explicou que a denominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas. E se alguém sabia o nome dos Reis Magos, que é um muito conhecido e se chamava Baltazar. E o outro é Pelé, respondeu o moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram no cinema e eu fui dar jantar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras de José Carlos. O João perdeu os 11 cruzeiros que eu lhe dei para ir no Rialto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela, e alguns deles já sabem bater carteira. 7 de julho. Fui na dona Joana, ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouvi um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me. Eu disse para bater, que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão. Olhou-me com desprezo e disse: Maluqueira.
Por eu ser maloca é que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo, a roubar, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos. Ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe: eu sou favelada do Canindé. Sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nordestino está dando aulas. Se vai me bater, pode vir. Comecei a palpar os bolsos. Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas, fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que parece por lá, nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguns nos insulta, é só falar que é favelado e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. Quando eu voltava, encontrei Nelson da Vila Guilherme. Disse algo que eu não gostei. Fingi que não compreendia o que lhe dizia. Mas você é tão inteligente e não compreende por que é que eu estou indo atrás de você? Quando eu cheguei na favela, os meus filhos não estavam. Gritei. Não apareceu ninguém. Fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e 16 gramas de linguiça. Encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros. 46,20, 66. Quando eu voltava, fiquei olhando os homens da favela. A maioria não trabalha às segundas-feiras. Fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se via os meus filhos. Quando eu ia chegando, o senhor Manuel viu João, que retornava. Disse-me que catou umas latas e ganhou 4 cruzeiros. Perguntei-lhe pela Vera. Disse-me que deixou em casa e que ele estava com o José Carlos. Quando eu retornava, ouvi a voz da Vera. Ela dizia: José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo na minha direção. Disse que ela e o José Carlos tinham ido pedir esmolas. Ele estava com o saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lições. Eu precisava ir na cidade. Enquanto eu vestia, ouvi a voz do Durvalino, que discutia com um bêbado desconhecido por aqui. Começou a surgir as mulheres. Elas não perdem estas funções. Passam horas e horas contemplando. Não lembram de nada e deixou panela no fogo. A briga que elas é tão importante como as touradas de Madrid para os espanhóis. Vi o Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo. O bêbado não tinha forças para reagir. O Armin e outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bêbado e levaram ele para o outro lado do rio, e o Durvalino ficou comentando o seu feito. Fui trocar o meu título de eleitor. Quando cheguei na rua Seminário, fui tirar fotografia na foto Lara, 60 cruzeiros. Enquanto eu esperava as fotografias, eu conversava com as pessoas presentes, todas agradáveis. Recebi as fotografias e fui para a fila. Conversei com uma senhora e o seu esposo, e ela disse que é funcionário da prefeitura. Eu quis saber em que eu ia votar. Disse-lhe que vou votar no Dr. Ademar. Deixei o tribunal e tomei o bonde. Quando desci no ponto final, fui no açougue comprar carne moída. Passei na Coap e comprei meio quilo de arroz. Perguntei à jornaleira se ela tinha ou se ela tem o título de eleitor. Eu pensava nos filhos que devia estar com fome. A Vera começou a pedir comida. Esquentei e dei-lhe. O João jantou e o José Carlos também. Contou-me que o cunhado da dona Aparecida havia chegado na assistência, que foi atropelado, que estava engessado. Quando eu vou à cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas. Aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com as suas úlceras, as favelas. 8 de julho. Eu estava indisposta, deitei um pouco. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu seu show, e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo a adormecer. Fico pensando na vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luís que nos diz para sermos humildes. E penso,
Se o Frei Luís fosse casado e tivesse 3 filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luís era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de se revoltar-se, porque a revolta surge de agruras. Mandei o João comprar 10 de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo, e que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar os meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu meus doces e ganhei 23 cruzeiros. Quando cheguei na favela, o João estava lendo gibi. Esquentei a comida e deixei-lhes. O barulho noturno que ouvi, as mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga, e a Leila insultou um jovem e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem, mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do Chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais. Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. É por isso que o apelido dele aqui na favela é Dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que, quando bebe, torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a avó. A futura esposa veio residir com a sua mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhe dava sossego. Ele fugiu com a mulher e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. São 5 horas. José Carlos chegou. Vou trocá-lo para ir na Casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na Casa Gouveia ele escolheu o sapato. 159 cruzeiros. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele está contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei o senhor Francisco. Ele me emprestou a carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha, o José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficava dianteira, ora traseira. Participei e percebi que precisava trazer em 2 vezes. O que é preciso fazer eu faço sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, como a rua Canindé, tem muita lama e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de ficar ou de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me que eu para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha e o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: Por que a senhora não casou-se? Agora, a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que o meu filho tentou violentar a sua filha de 2 anos e que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu. Chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua porque agora tudo que parecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor que estava de plantão disse para eu voltar dia 10, que o dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde, por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era meia-noite. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado estes filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa. Só aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café e responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar algumas roupas para os meninos. Vá chamá-los, eu disse.
Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato claro, um rosto feio, um narigão. O outro era branco bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome, frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Dei-lhe as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim, que os filhos estão melhor com as mães, que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu lhes dei. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam para o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança joga fora o resto da comida do lixo, que eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram o meu nome e saíram sorrindo para mim. Eu penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam o moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que ia sair ladrões. Fiquei horrorizado ouvindo um juiz dizer isso. Quando existia a saudosa Rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona do meretrício. Quando eu ia lá, via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente é poder lecionar e dar diplomas é pornografia. Pobres órfãs do juiz. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando eu estou triste. Ganhei 36 cruzeiros. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos, a Leila, a Meire, a Zefa, a Petita e a Deolinda. Quando cheguei na favela, encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando o meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres no depósito dizer que o senhor João da Rua do Porto faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já está há anos e estava doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa, que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, dona Angelina, é quem trabalhava para os dois. Ela tinha um auxílio das Vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolina brigando com seu esposo. Eles eram amasiados e as Vicentinas aconselhou-os casar. Ele bebe muito e ela o dobro. Ela disse que o seu estômago não aceita café de manhã, que se beber vomita. De manhã, ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. É nojento ver uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada. A sogra também bebe e forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos no juizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazelo. 10 de julho. Deixei o leito às 5h30 para pegar água.
Não gosto de estar entre as mulheres porque é na torneira que elas falam de todos e de tudo. Estou tão indisposta que se eu pudesse deitar um pouco, mas eu não tenho nada para os meninos comer. O único jeito é sair. Deixei o João estudando. Ganhei só 10 cruzeiros e achei metais. Achei um arco de puá e um estudante pediu-me. Eu dei-lhe. Ele deu-me 3 cruzeiros para um café. Passei na feira, comprei batata doce e peixe. Quando cheguei na favela era 12 horas. Esquentei a comida para João e fui ajeitando o macarrão. Depois fui vender umas latas e ganhei 40 cruzeiros. Retornei à favela e fiz o jantar. A Deolinda e o seu esposo, que foram na rádio patrulha, ainda não voltaram. Será que ficaram presos? Cai a tarde lentamente. Já estão chegando os crentes com seus instrumentos musicais para louvar a Deus. Aqui na favela tem um barracão na Rua B onde os crentes vêm rezar 3 vezes por semana. Uma parte do barracão é coberto com folha de Flandres e a outra de telha. Tem dia que eles estão fazendo e os vagabundos da favela jogam pedras no barracão e queimam as telhas. As que caem em cima das folhas faz barulho. Mesmo sendo insultados, eles não desanimam. Aconselha os favelados para não roubar, não beber e amar ao próximo como a si mesmo. Os crentes não permitem a entrada das mulheres que usam calças e nem vestidos decotados. Os favelados zombam dos conselhos. Fui buscar uma lata de água e uma senhora estava lamentando. Se eu fosse jovem, eu não residia nesta favela nem um dia. Mas eu já sou velha, e velho não se governa. Aqui nesta favela a gente vê coisa de arrepiar os cabelos. A favela é uma cidade esquisita e o prefeito daqui é o diabo. E os preguiçosos que durante o dia estão ocultos, à noite aparecem para atentar. Percebo que todas as pessoas que residem na favela não apreciam o lugar. 11 de julho. Deixei o leito às 5h30. Já estava cansada de escrever e com sono. Mas aqui na favela não se pode dormir, porque os barracões são úmidos e a Neide tosse muito e desperta-me. Fui buscar água e a fila já estava enorme, que quase horrível é ficar na torneira. Saí na briga, ou sempre sai briga, ou alguém quer saber a vida dos outros. Ao redor da torneira amanhece cheio de bosta, e quem limpa sou eu, porque as outras não me interessam. Quando cheguei na favela, estava indisposta e com dor nas pernas. A minha enfermidade é física e moral. 12 de julho. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos. Estou indisposta. Comprei 2 pães doce para o João e a Vera. Catei tomates. Encontrei um preto educado e elegante ao falar. Disse-me que reside em Jaçanã. Eu ia perguntar-lhe o nome, mas fiquei com vergonha. Ele deu 2 cruzeiros ao João e eu comprei querosene. Cheguei em casa, fui no senhor Manuel vender os ferros. O depósito já estava fechado. Cheguei em casa e deitei. Estava um frio e mal-estar. O povo da favela já sabe que eu estou doente, mas não aparece ninguém para prestar-me um favor. Não deixo o João sair. Ele passa o dia lendo. Ele conversa comigo e eu vou relembrando e relevando as coisas inconvenientes que existem no mundo. Já que o meu filho já sabe como é o mundo, a linguagem infantil entre nós acabou-se. O José Carlos foi na feira. Eu servi os ossos para fazer uma sopa. A Vera não quis. O Frei Luís está pondo a tela para passar o cineminha. Não vou comparecer porque estou doente. O João pediu-me para irmos. Disse-lhe que enquanto nós residirmos aqui na favela, ele não há de brincar com mais ninguém. Antes eu falava e ele revoltava. Agora eu falo e ele ouve. Eu pretendia convencer ou conversar com o meu filho as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida, não tem infância, juventude ou maturidade. O meu filho, com 11 anos, já quer mulher. Expliquei-lhe que ele precisa tirar o diploma de grupo e estudar depois, que o curso primário é muito pouco. 13 de julho. Estão chegando as enfermeiras do Frei Luís, que vêm curar as chagas dos favelados. Elas estão ensinando as crianças a rezar. Eu queria saber como é que o Frei Luís descobriu que os favelados têm chagas. Esquentei o jantar para as crianças. Ouço a Meire convidando a Nair para ir no baile da Rua A. A Vera está tossindo. Levanto-me para dar-lhe um comprimido. Estou com febre. Não posso levantar. Estou esperando José Carlos chegar. Quando ele chegou, deu-me a caixa onde eu guardo os remédios e tomei um salofeno, e a dor foi desaparecendo e eu adormeci.
Despertei às 2 da madrugada com o Arnaldo e a Leila brigando. 14 de julho. Passei o dia deitada por estar com febre e dor nas pernas. Não tinha dinheiro, mas eu havia deixado os ferros lá no senhor Manuel e mandei o José Carlos ir pesar e receber. Ganhou 22 cruzeiros. Comprei 5 de pão e 5 de açúcar e comprimido. Levantei só para preparar as refeições. Passei o dia deitada. O José Carlos ouviu a Florenciana dizer que eu pareço louca, que eu escrevo e não ganho nada. 15 de julho. Hoje é aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha porque isto é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Estou indisposta. Quer dizer, agora estou me sentindo mais disposta. Ontem supliquei ao padre para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo, porque não sobra dinheiro para eu ir ao médico. Fui catar papel e levei os filhos. Eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Fui na dona Julita. Ela está em Santo André. Cheguei em casa e fiz o almoço. Fui no senhor Manuel vender os ferros. Ganhei 25 cruzeiros. Comprei pão. Quando cheguei na favela, tinha um português vendendo miúdo de vaca. Comprei 1.000 quilos de bucho. Mas eu não gosto de negociar em português. Eles não têm educação. São obscenos, pornográficos e estúpidos. Quando procuro uma preta para um descanso, é pensando explorá-la. Eles pensam que eu sou mais inteligente do que os outros. O português disse para Fernanda que lhe dava um pedaço de fígado se ela lhe aceitasse. Ela não quis. Tem preta que não gosta de branco. Ela saiu sem comprar. Ele deixou de vender por ser atrevido. 16 de julho. Não havia papel nas ruas. Passei no frigorífico. Havia jogado muitas linguiças no lixo. Separei as que não estavam estragadas. Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite de leão. Então recorro ao lixo. 17 de julho. A Leila e o Arnaldo brigaram a noite toda. Não nos deixou dormir. Deixei o leito às 5h30 e carreguei água. Na torneira sempre sai encrenca. Você passou na minha frente. Não passei. E daí prossegue. Um dia o esposo da dona Silva estava na torneira e discutiam. Ele é um nortista, o senhor Manuel, pai do Zé Maria. Enquanto eles trocavam insultos, eu presenciava. O nortista tirou a peixeira. O Antônio de Andrade tem 65 anos. Mas quando viu a peixeira reluzir, saltou igual ao Ademar Ferreira no salto triplo. Saí e fui cartar papel. Ganhei 60 cruzeiros. Parei para conversar com a dona Anita. Ela está preocupada com a notícia de guerra, que a guerra é ingrata para os jovens, que é pungente a condição dos pracinhas, que heróis são os jogadores de futebol. Os pracinhas são venerados pelas mulheres e que os pracinhas são nossos filhos. Eu ouvi dizer que o general Teixeira não vai enviar tropas para o Oriente Médio. Se for assim, creio que devemos considerar e venerar o nosso general, que já demonstrou o seu desvelo pelo povo e pelo país. 18 de julho. Saí e fui catar papel. Ouvi as mulheres lamentando com lágrimas nos olhos que não mais aguenta o custo de vida. Levei o João para evitar encrenca. Passei na banca de jornal na Avenida Tiradentes e parei para conversar com os senhores e com o jornaleiro. Cheguei na favela, era 12h30. Durvalino passou com um pedaço de carne na mão. Parou para brincar com a Neide e começou a falar do bobo. Que ele não presta e vai ser um péssimo esposo. Deu um pedaço de carne para a dona Aparecida. 19 de julho. Fui na bolacha. O dono disse que não dava mais bolacha. Voltei catando tudo o que encontrava. Está chovendo e eu não quis catar papel. Quando cheguei na favela, a Vera contou-me que a baiana havia lhe xingado. Uma mulher de 32 anos brigar com uma criança de 5 anos. Uma vizinha que viu a baiana xingando a Vera confirmou. Assim que a nojenta viu-me, começou a insultar-me. Mostrou uma peixeira para o José Carlos e disse que pretende lhe picar. Fui no senhor Manuel vender os ferros. Ganhei 55 cruzeiros. Levei pouco material e achei que era muito dinheiro. Perguntei ao senhor Manuel se ele não tinha errado no troco. Fui na feira, comprei 1 quilo de feijão e um rim. O resto eu catei. Quando um português jogou uns pés de alface no chão e eu peguei, o português gritou. Chegou a freguesia do Bastião. Hoje eu não lavo as roupas porque não tenho dinheiro para comprar sabão. Vou ler e escrever. A Leila pegou o machado e repicou o fundo da bacia, a bacia da Ivone Horácio,
que deu-me as 5 canivetadas em 1952. O processo foi cancelado porque ela não compareceu no fórum. A Ivone pediu a bacia. A Leila não queria devolver. Ficou o fundo. Eu fiquei horrorizada e com dó. Dois nortistas brigaram. Só procuram insultos. O Vitor, o valentão, apanhou do Valdemar. Todos gostaram porque o Vitor quer ser o lampião da favela. Foram 2 cacetadas. Agora as mulheres estão dizendo que vão cotizar e comprar uma camisa de lã para dar de presente ao Valdemar para comemorar o seu grande feito.